Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, bora falar de Criciúma 0, Palmeiras 6, é isso mesmo, grande goleada do Verdão fora de casa, em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão Sub-20, o Verdão atingiu a marca de 38 pontos ganhos, é líder absoluto, até porque o vice-líder Vasco empatou na rodada, chegou a 35, então as crias abriram 3 pontos de vantagem, daqui a pouco tem todos os gols do Verdão lá em Criciúma, polêmicas de arbitragem, novidade na escalação do Alan Barcelos e muito mais para vocês. Bom, e vale destacar que o Palmeiras já entrou em campo classificado diante do Criciúma, mas as crias mesmo assim não baixaram a guarda, muito pelo contrário, até porque precisamos garantir essa primeira colocação e o Vasco ainda está na cola. E destacar também que o Palmeiras é a única equipe invicta no Brasileiro Sub-20 até aqui, são 16 jogos e não sabemos ainda o que é perder, aliás, desde o final da edição passada, são vários e vários jogos invictos das nossas crias da academia. E como visitante, temos 100% de aproveitamento nesta atual edição. São 8 jogos atuando fora de casa e 8 vitórias. Bom, sobre os autores dos gols, primeiro falar dele, Felipe Tereza, que acabou com o primeiro tempo lá em Criciúma, marcou 2 gols, sendo um deles em linda cobrança de falta. Tereza tem agora 10 gols no Campeonato Brasileiro Sub-20, igualou o palmeirense Heitor. E aí na segunda etapa tivemos 2 gols também do Vitor Gabriel, que vem numa excelente fase, são 7 gols dele já no Brasileirão Sub-20, mas na temporada são 13. Então agora ele é o artilheiro máximo do Sub-20 do Palmeiras em 2026. Pegando desde a copinha, né, são 13 bolas na rede para ele, ultrapassou o Heitor, que tem 12. Na segunda etapa também tivemos gols do volante, zagueiro João Paulo, que dessa vez atuou como camisa 5, foi o primeiro gol do João Paulo nesta atual temporada. E quem marcou também foi ele, Antônio Marcos, foi ele quem fechou o placar lá em Criciúma. Este foi o terceiro gol dele no Brasileirão Sub-20. Bom, e vocês se lembram que na rodada passada contra o Santos, o Luiz Arthur foi titular do Palmeiras, foi expulso ainda no primeiro tempo, então claro que não pôde atuar diante do Criciúma. No lugar dele entrou o Thiago Pimenta, só que claro, na zaga. Quem veio para o meio campo atuar ao lado do Rafael Coutinho foi o João Paulo, que fez gol, como eu falei agora há pouco. Então a escalação ficou da seguinte maneira: no gol, o Cauã Lima, na lateral direita, o João Gabriel, na esquerda, o André Lucas, a zaga, portanto, formada por Pimenta e Koné. Vamos lá para o meio campo, já falei aqui, né, capitão Rafael Coutinho, que aliás deu mais uma assistência, são 6 assistências já do Coutinho na temporada, fica abaixo apenas do Riquelme Felipe, que tem 8, Riquelme nem tá atuando mais no Sub-20, né, então o Coutinho é um dos grandes garçons mesmo, volante praticamente completo, o nosso camisa 5. E ao lado dele, que na verdade atuou com a camisa 5, né, o João Paulo atuou com a 5 e o Coutinho com a 8, diante do Criciúma. Camisa 10 foi o Vinícius, que foi um dos personagens no primeiro tempo, porque ele foi expulso de maneira totalmente injusta, a gente vai ver daqui a pouquinho, e esse trio de ataque, né, que vem atuando, principalmente por conta da lesão do Heitor, Vitor Gabriel, Fabiano e Felipe Tereza, grande destaque do primeiro tempo. Bom, e logo aos 11 minutos de jogo aconteceu este lance aí, ó. Vinícius já tinha amarelo na partida e levou o segundo cartão amarelo, consequentemente o vermelho, por conta de uma suposta simulação. Vocês estão vendo na imagem que, cara, não houve simulação, o Vinícius escapa de uma falta, tenta dar sequência ao lance, chega a tocar na bola para acionar um companheiro ali na frente, não pede falta, né? Como eu falei, segue no lance, mesmo assim o árbitro foi apitando, foi dando cartão para a revolta do nosso camisa 10, que até demorou 3 ou 4 minutos para sair de campo, foi um lance bem polêmico ali dentro de campo, mas acho que praticamente todo mundo percebeu que não houve uma simulação, foi um completo exagero do árbitro. Palmeiras prejudicado logo no início, mas é um time bem superior ao Criciúma, né? Tanto que o Tigre briga contra o rebaixamento, o Palmeiras é o líder, com 100% de aproveitamento fora de casa, então nós fomos lá e mesmo com um a menos, conseguimos abrir o placar em Criciúma. E olha que lance importante do Vitor Gabriel, que é um 9, mas ele ajuda muito lá atrás, né? Então ele consegue o desarme e o Coutinho dá uma linda assistência para o Felipe Tereza, deixou o Tereza na cara do gol, hein? Aí ele tocou de canhota na saída do goleiro para marcar o 9º gol dele. Esse foi o 9º gol dele no Brasileirão Sub-20, ele faria mais um daqui a pouquinho numa linda cobrança de falta. E essa falta do Tereza foi o lance capital da partida. Aconteceu aos 42 minutos da primeira etapa. Tereza ia parar dentro do gol e o zagueiro Dylan, do Tigre, fez uma falta assintosa, puxou o camisa 7 do Palmeiras, levou o cartão vermelho de maneira justíssima. Então aí igualou. Ninguém com superioridade numérica. Ficamos no 10 contra 10. E aí muita gente fala assim, né? Pô, trocou o gol pela expulsão. No caso do Dylan, ele acabou não trocando nada, né? Porque o Tereza foi lá e marcou um golaço de falta. Então, ou seja,
pior dos cenários para o zagueiro Dylan Lopes, pior dos cenários para o Tigre, que viu igualar tudo, né? Ficamos no 10 contra 10 agora e ainda por cima o Verdão ampliou o placar no final da primeira etapa. E aí o golaço do Tereza, né, cara? Impressionante como pega bem na bola com a canhota. Inclusive esse foi o segundo gol de falta dele no Campeonato Brasileiro Sub-20, 10º gol dele na competição no total. Bom, no intervalo, o técnico Alan Barcelos não fez nenhuma mexida, mas lógico que durante o segundo tempo tivemos algumas modificações e hoje eu vou destacar a entrada do Gabriel Kidani, que foi muito bem no segundo tempo, deu 2 assistências exatamente para os 2 últimos gols do Verdão na partida, marcados por Vitor Gabriel e Antônio Marcos. Tá aí na imagem ele comemorando os gols dos seus companheiros de ataque. Kidani tem 7 jogos neste Brasileirão Sub-20, mas pouca minutagem, porque ele foi titular uma vez só. Aí nas outras partidas ele joga meia hora, joga 25 minutos, então ele tem uma minutagem baixa na competição. São 2 gols e 3 assistências mesmo assim. Então ele tem uma média de uma participação em gol a cada 45 minutos dentro do Brasileirão Sub-20, uma baita média. Mais uma vez entrou muito bem e muita gente pede ele como titular. Vamos assistir os 4 gols que tivemos na segunda etapa e transformaram o placar em goleada 6-0 para o Verdão lá em Criciúma. No terceiro gol, olha quem já aparece na imagem aí, ó, Felipe Tereza, dessa vez cobrando escanteio, tivemos alguns desvios no meio do caminho, quem toca por último na bola é o zagueiro volante João Paulo, que marca pela primeira vez na temporada, terceiro gol, portanto, do Verdão lá em Criciúma. Olha no replay como nenhum atleta do Criciúma toca na bola, o Verdão ganha todos os duelos, Pimenta dá assistência final para o gol do João Paulo. Vamos lá para o quarto gol, que lançamento do Conê para o André Lucas, e aí tivemos assistência do nosso camisa 6 para o primeiro gol do Vitor Gabriel na partida, ele faria mais um daqui a pouquinho, e vamos destacar que essa é a 6ª assistência do André Lucas na temporada, é o mesmo número de assistências que o Rafael Coutinho, vale lembrar que o garçom máximo do Sub-20 no ano é o Riquelme Felipe, com 8 passes para gol. E falando em assistência, vamos assistir 2 passes do Kidani agora, né? Primeiro para o Vitor Gabriel. Aí, aliás, esse gol foi muito importante para ele, porque foi o 13º tento do camisa 9 na temporada. Com isso, ele ultrapassou o Heitor, que estacionou nos 12, né? Ele tá machucado, o Heitor, no momento. E aí, mais uma assistência, a gente vai ver, né? Mais uma assistência do Kidani, dessa vez numa arrancada, aqui mais pelo lado esquerdo, o Kidani que flutua muito em campo, né? E a bola dessa vez vai sobrar para o Antônio Marcos, que marca pela 3ª vez neste Campeonato Brasileiro Sub-20. O Antônio Marcos é outro que tem pouca minutagem, mas algumas participações em gols, ó, como ele toca na saída do goleiro e fecha o placar lá em Criciúma, baita goleada do Verdão por 6-0. Bom, então é isso, só ressaltando que ao longo da semana tivemos o complemento da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Criciúma terminou essa rodada na última colocação, são apenas 11 pontos conquistados, então vai ter que lutar muito nessas últimas 3 rodadas para escapar do rebaixamento o time de Santa Catarina, mas boa sorte ao Aruque, ao Cauã Lira, atletas que estão no Criciúma hoje tiveram passagem pelo Palmeiras no ano passado. O Verdão, por sua vez, é líder e volta a campo amanhã, em casa agora, contra o América Mineiro, às 16 horas, jogo na Arena Barueri, com transmissão da TV Palmeiras. As crias estão invictas, já classificadas, podendo quebrar recorde de pontos nessa primeira fase, mas sempre há margem para uma melhora. Por exemplo, o retrospecto como mandante, né? O Palmeiras tem apenas a 8ª melhor campanha como mandante na competição até aqui. São 8 jogos lá em Barueri, com 3 vitórias e 5 empates. Então vamos em busca da vitória diante do Coelho neste sábado. Coelho que ainda briga por classificação, é 10º colocado, classificam 8, né? Então o América vai em busca da vitória, claro. E enfim, vai ser um grande jogo neste sábado. A TV Palmeiras transmite aqui no YouTube, fechou? Então a gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, hypa o conteúdo também, que isso ajuda demais na distribuição do nosso vídeo para os palmeirenses online aqui no YouTube. Se torne membro do canal Verdão Info para colaborar com o nosso trabalho e comenta aqui o que vocês acharam de mais uma vitória, mais uma goleada das crias no Brasileirão Sub-20, o lance do Vinícius, a expulsão no primeiro tempo, os gols do Vitor Gabriel, desempenho recente do Tereza que tá um absurdo. Enfim, comenta aqui, vamos conversar na aba dos comentários. Tamo junto, galera. Valeu, até mais.